E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Renato Provella e hoje eu vou trazer um tema que algum de vocês pediram, tá? Que é sobre quanto custa uma viagem para Sicília como essa que eu fiz com os meus pais, tá? Se você não viu ainda, tem uma playlist que eu vou deixar linkada em algum canto aqui do vídeo para você acompanhar. E eu vou trazer aqui para vocês alguns números, tá? Não é exatamente os custos exatos, porque algumas coisas eu não consegui manter o registro, mas a estimativa que eu vou passar para vocês já ajuda bastante, caso você queira se planejar ou se programar aí para fazer uma belíssima viagem para Sicília, o que eu super recomendo, tá bom? Eu sei que vocês estão loucos para ir para lá, então aqui eu vou trazer um pouquinho dos números em relação a isso. Já se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os meus conteúdos, tá? Sobre viagens, sobre Europa, sobre cultura pop, enfim, quero trazer muita coisa para cá, então já se inscreve aqui para não perder nenhuma novidade. E curte o vídeo, né? Porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui é de qualidade e vai te ajudar a se programar para ir para Sicília assim que você quiser. Vamos direto ao ponto? Bom, vamos começar então com as passagens aéreas, né? Que são essenciais para qualquer viagem. No nosso caso, a gente foi pela Ita Airways. Não é a que eu mais recomendo, tá? Não é a que eu mais gosto. Eu prefiro a Latam, particularmente falando. Mas enfim, a Ita Airways não é ruim, a gente teve alguns perrengues aí com eles, mas enfim, assunto para outro vídeo, não é mesmo? Vou focar nos números aqui, tá? Importante ressaltar também que a gente foi de classe econômica e a minha, esse valor que eu vou passar para vocês, ela tem uma complexidade envolvida aí, tá? Na ida a gente pegou a taxa mais básica e tal, só que na volta eu quis pegar a versão premium ali da econômica, que é a taxa mais cara, né, da econômica, porque eu não tinha intenções de voltar para o Brasil depois da viagem. Então, eu queria ter essa flexibilidade de talvez pedir o reembolso da passagem de volta. Então, por isso que eu peguei a taxa mais cara, tá? Então, o valor aqui tá um pouco alto, mas é por conta disso. O valor que eu paguei nas passagens aéreas foi de R$ 7.404,25. É um valor um pouco mais elevado por conta disso que eu expliquei, tá? Geralmente fica aí em torno de 5 a 8 mil reais. Obviamente varia muito da época do ano em que você está viajando, a data também que você está viajando. A gente viajou na sexta-feira, então costuma ser um pouco mais caro também. Mas enfim, é muito variável. Eu recomendo que você use o Google Flights ou o Skyscanner para pesquisar os preços e escolher aí qual que é a melhor opção para você. Outra dica muito importante: quando você fecha as passagens aéreas todas com a mesma companhia aérea, é mais seguro para você em questões de fazer, né, a transferência ali, fazer a parada, né, do avião. E se você não vai comprar da mesma companhia aérea, talvez por ser mais barato, toma muito cuidado, tá? Com o tempo que você vai passar ali na escala. Porque se for muito apertado esse tempo, as chances de dar ruim você perder o voo ou se atrasar pro seu voo são muito grandes. Então, pelo menos 3 horas aí de escala, tá? Entre um voo e outro, para você ir um pouco mais tranquilo. Quanto mais, melhor. Mas se você está optando aí pelo mínimo de tempo entre uma escala e outra, 3 horas, tá bom? E agora vamos falar de outro tema muito importante numa viagem, que é a acomodação. Afinal, não adianta você só ir para lá, né? Você tem que ter um lugar para ficar. Nesse caso, a gente usou o Booking e o Airbnb, que são as maiores plataformas, né? Acho que é o que a maioria das pessoas usa. E a gente usou as duas porque no último dia da viagem a gente estava planejando ir para Catânia e passar a noite lá, já que o nosso voo sairia de Catânia. A gente acabou mudando de ideia durante o percurso, porque a gente viu que é super tranquilo ir do aeroporto para Milaço e de Milaço para o aeroporto. A gente pegou um ônibus, eu vou falar dele mais pra frente. Então, assim, foi bem tranquilo. E aí, acabamos tendo um problema com o Airbnb lá de Catânia. Felizmente, a pessoa cancelou. Então, eu tive o direito a um crédito ali na plataforma, que eu acabei usando para me manter em Milaço, tá? A acomodação em que a gente estava, ela também tinha cadastro ali no Airbnb. Então, a gente usou os dois. Eu tinha reservado primeiro no Booking, né, para os 14 dias iniciais. E esse último acabou também ficando no Airbnb. Mas a gente não saiu do lugar, tá? A gente ficou na mesma acomodação. No Booking, eu paguei R$ 6.140, tá? Para reserva de 14 dias, essa acomodação em Milaço. E no Airbnb foram R$ 94,43, o que convertendo aí para épocas daria R$ 528,81, mais ou menos, tá? Que é uma estimativa. Outro ponto muito importante, que quem assistiu os vlogs já sabe o quão importante esse aspecto é o aluguel do carro, né? A gente sabe que na Sicília o transporte público é um pouco caótico, um pouco problemático. Então, se você puder alugar um carro, eu super recomendo, tá? Vai facilitar muito a sua vida. Então, aqui eu vou passar para vocês uma estimativa, tá? Do que a gente gastou com a Sicily by Car de Milazzo. Fica bem pertinho do porto ali. Eu gostei muito da experiência com eles. Essa taxa aqui que eu vou passar para vocês inclui 4 dias de aluguel do carro, tá? A gente pegou um MG HS, um carro maravilhoso. Eu amei.
carro tem tudo, assim, se dirige praticamente sozinho. Tem vídeos aqui no YouTube que você acha de como dirigir esse carro e tal. Mas enfim, gente, é um carro automático, não tem muita diferença de um para outro, né? Pelo que dizem. Eu só dirigi um até hoje, então não sou muito um expert nesse assunto. Então, como eu falei, né? Esse valor que eu vou mostrar para vocês inclui a taxa de aluguel de 4 dias do carro, um seguro completaço que eu contratei, tá? Porque assim, eu tava com um cagaço enorme de dar alguma merda com esse carro e a gente ter que gastar mais, né? Ou ter algum problema ali na estrada, enfim. Então eu quis pegar o melhor seguro mesmo. E também tem uma taxa aí de um motorista adicional. Por quê? Algumas viagens ali que a gente estava planejando fazer com o carro eram de mais de 6 horas, tá? Que a gente ia ficar 3 para ir, 3 para voltar e tal. Então a gente achou melhor dividir nessa responsabilidade de dirigir em 2 pessoas. Então eu era o motorista principal e o meu pai ficou aí como motorista adicional. Tudo isso saiu pelo valor de R$ 496,03, o que convertendo em reais daria mais ou menos R$ 2.780. Então assim, nem achei tão caro assim, se for pensar, né? Aqui em São Paulo, vou nem falar quanto é que tá esse valor, mas... Um outro custo também que está associado ao aluguel do carro e que é importante é a gasolina, tá? No nosso caso, a gente pegou a política de tanque cheio, ou seja, a gente pega o carro com tanque cheio e devolve ele também com um tanque cheio. Todos esses 4 dias a gente andou bastante com o carro, eu até mencionei no vídeo aí do Etna que a gente ficou mais de 3 horas ali zanzetando com o carro, porque a gente se perdeu nas montanhas e não achava uma saída. Enfim, a gente ficou rodando com o carro na estrada, então a gente andou muito mesmo, tá, gente? Assim, não achei caro o valor que a gente pagou pra reabastecer ali, né, o carro antes de entregar ele. A gente tava com o tanque pela metade ainda, entendeu? Tinha muita gasolina pra rodar ali e a gente gastou 63 euros. O equivalente aí a R$ 352, mais ou menos. Um outro ponto, assim, importantíssimo, principalmente quando a gente fala da Sicília, é o quê? Alimentação, manjar, né, gente? E bom, eu sempre dou essa estimativa aí de 50 euros por pessoa por dia, tá? Meus pais acharam que era pouco quando a gente foi pra lá, mas no dia a dia lá eles viram que essa estimativa é super ok, super dá pra você passar esse período, né, com essa estimativa. Acabamos gastando aí 750 euros por pessoa, tá? Pra 15 dias de viagem. Em reais daria R$ 4.200, mais ou menos, o que é muita coisa, realmente, eu concordo. Só que assim, se a gente for pensar que em uma viagem, geralmente a gente come muito na rua, em restaurante, né? Às vezes a gente pede aquele prato um pouquinho mais caro, que é típico da região, para experimentar e tal. Então não acho um valor tão grande, principalmente se você recebe em euro. É muito fácil, assim, você achar lugares na Europa que são muito mais caros nesse sentido. Na Sicília, a comida é relativamente barata. Um outro aspecto aqui que é um pouco opcional, tá? São os gastos extras, assim, né? Que a gente pode ter com souvenir, com roupa, com passeios adicionais e tal. Eu estimei aí um custo de 200 euros, assim, de gastos aleatórios, mas é um pouco demais. Eu confesso que sobraram 80 euros, tá, dessa minha reserva que eu fiz. Mas eu também não sou uma pessoa de comprar coisa, sabe, de ficar gastando com souvenir, com lembrancinha, com coisas da viagem. Então, vai muito de perfil, tá? Se você costuma querer comprar mais coisas, talvez você precise levar um pouco mais, mas, enfim, vai muito de perfil e essa estimativa eu acho que é super dentro, assim, sabe? Dá pra você comprar bastante coisa com 200 euros na Sicília, tá? Obviamente que vai depender muito também do seu roteiro. Se for para lugares muito turísticos, como Taormina, por exemplo, você vai gastar mais, porque lá as coisas costumam ser mais caras. Um outro ponto também que é importante trazer aqui o valor é do ônibus que vai do aeroporto para Milaço e de Milaço para o aeroporto. E aqui eu tô falando de Catânia, tá? Esse ônibus que vai do aeroporto de Catânia até Milaço custa 25 euros a passagem. Tá? Então, ida e volta daria 50 euros. E agora, vamos falar, assim, da cereja do bolo, né? Do temperinho da viagem, que são os passeios. Eu trouxe alguns aqui, tá? Que eu já fiz, mas nem todos eu fiz nessa viagem com os meus pais, tá? Mas são passeios muito legais, assim, que eu quis trazer aqui pra vocês terem aí como sugestão e terem uma base de quanto vai gastar pra isso, tá? O Teatro Antigo de Taormina, pelo Get Your Guide, eu paguei 22 euros o ingresso por pessoa, tá? O que em reais dá R$ 123,20. O teleférico de Taormina, aquele que você desce do Teatro Antigo até Isola Bella ou vice-versa, tava 6 euros por pessoa a passagem. Em reais aí dá R$ 33,60 mais ou menos. Agora, olha só. Lá no Etna, você também tem um teleférico que vai das crateras silvestres até o topo. Aí o preço já é bem mais salgado, tá? Ali, a opção mais barata é de 52 euros por pessoa, tá?
Em reais, isso dá aí cerca de R$ 291,20. Vamos falar agora de passeio de barco, que é uma delícia e eu super recomendo. Bom, o primeiro deles é para Ilhas Eólias, tá? Você também pode fechar lá no Get Your Guide. Isso não é uma publi, tá, gente? Não tô sendo pago para falar isso. É porque é o que eu realmente usei. Então eu posso recomendar porque, enfim, funcionou e deu certo. O passeio de barco para as Ilhas Eólias eu paguei 64 euros por pessoa, o que dá aí mais ou menos R$ 358,40. Já um passeio de barco para Siracusa, que não tá nessa série do meu canal, mas eu fiz com uma amigona minha, e assim, a gente super recomenda porque a gente se divertiu horrores, assim, é um passeio que você tem o almoço incluso, tem bebidas open bar no barco, então assim, bem divertidinho. E aí, nesse caso, já é um pouco mais salgado, tá? A gente pagou 90 euros por pessoa, o que dá em torno de R$ 504. E se você tá pensando em ir pro Etna pela primeira vez, eu super recomendo que você vá com um tour, né? Que você vá com um guia ou com alguém local aí te guiando e te dando algumas informações bem interessantes, tá? Nessa vez que eu fui com os meus pais, a gente não usou um guia, a gente foi por conta, porque eu já tinha, né, essas informações, então eu fui contando aí pros meus pais, repassando a informação para eles durante o passeio. Mas se é a sua primeira vez, eu super recomendo que você vá, porque é muito bonita, sabe, a relação da população ali da Sicília com o vulcão, a forma como eles olham o Monte Etna, né, que lá eles chamam de a Etna, porque seria tipo a natureza, né. Então é bem interessante que você vá. E para você ter uma ideia de quanto custaria, né, você ir com um guia, eu, quando fui, paguei 89 euros, tá, por pessoa, o que em reais dá em cerca de R$ 498,40. E por último, o tópico que eu quero trazer para vocês são os trens, né, porque se você não vai alugar carro, ou mesmo se você aluga carro, né, ou usar uma estratégia híbrida, como a gente fez, você vai ter que andar de trem, ou se você quiser andar de trem, né, por conta das vistas e tal. Eu trouxe aqui alguns valores, tá? E aqui eu vou trazer um adendo. Esses valores você acha facilmente na internet, tá? Então não precisa se apegar ao que eu estou trazendo aqui. Você pode ir lá no site da Trainline e pesquisar como que tá a passagem no dia em que você for viajar, o dia que você for fazer o passeio. Então você consegue valores mais atualizados e corretos, tá? Em relação ao dia que você vai. Aqui é só para vocês terem uma ideia mesmo, tá bom? O trem que vai de Milazzo para Falcone, ida e volta, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui é ida e volta. Ele custa R$ 9,64. Em reais, isso dá em torno de R$ 53,98. Já para ir de Milazzo para Taormina, o custo do trem é de R$ 21,76, o que convertendo dá em torno de R$ 121,86. De Milazzo para Siracusa é um pouco mais longe, também um pouco mais caro. Você vai gastar aí em torno de R$ 37,36, em reais R$ 209,22. Milazzo para Cefalù, R$ 27,46, ou em reais R$ 153,78. De Milazzo para Catânia, que é onde tem o aeroporto, tá? Então vocês podem fazer esse translado do aeroporto para Milazzo, tanto de trem quanto de ônibus. A gente preferiu o ônibus por ser mais confortável, ficar mais tranquilo em relação às malas, mas você pode economizar e ir de trem, tá? Nesse caso, você gastaria R$ 14,10 mais ou menos, e em reais R$ 78,96. Já se você vem por Palermo, ou você quer conhecer Palermo, também dá para ir de trem, tá? De Milazzo para Palermo e vice-versa. Aí, nesse caso, a passagem custa R$ 23,87, ida e volta, e em reais R$ 133,67. E aqui a gente vê, né, gente, que a opção mais em conta, assim, se você for ficar em Milazzo, como a gente fez, é você ir para Catânia, tá? Usar o aeroporto de Catânia, que Palermo é um pouco mais caro. Essa barulheira tá difícil concentrar. E bom, eu sei que você deve estar se perguntando agora, meu Deus, quantos números, quanto que dá tudo isso no total, né? Quanto que você gastou efetivamente nessa viagem que você fez para Sicília? Bom, estimando aqui, tá, somando todos esses valores e tal, considerando os passeios que eu fiz, né, não todos que eu trouxe aqui, a estimativa é que eu tenha gasto aí em torno de R$ 4.654,36, ou em reais daria algo em torno de R$ 26.065. Então, como eu disse, são estimativas só para ajudar vocês a se planejarem, a se programarem para a viagem de vocês. Não é barato, né, assim, não é algo tão acessível, mas se você se programar, se você dividir isso em pequenas metinhas, é super possível, tá? É uma viagem assim que eu recomendo para todo mundo. Dá para você ficar menos dias e gastar menos. Dá para você não alugar o carro e talvez fazer só passeio de trem ou aproveitar ali a região onde você vai ficar hospedado. Dá para se hospedar em outros lugares que não seja Milazzo. Enfim, opções não faltam, tá? Esse é só para vocês terem uma ideia mesmo. Renato Editor interrompendo o vídeo
para passar algumas informações que ficaram faltando aí nesse roteiro inicial, mas que são igualmente importantes, tá? A primeira delas é sobre o seguro-saúde. Quando você vai viajar para fora do país, você normalmente precisa contratar um seguro-saúde, tá? No nosso caso, não incluí aí nessa conta, porque da minha parte, eu como cidadão italiano não preciso, tá, de seguro-saúde para viajar para a Itália, porque nós cidadãos, né, a gente tem acesso ali ao sistema de saúde da Itália mesmo. E os meus pais também não precisaram desembolsar nenhum centavo em relação a isso, porque o cartão de crédito do meu pai cobria um seguro aí para eles durante o período da viagem, tá? Eles têm conta conjunta, tá? Então o mesmo cartão serviu para os dois. E aí, como as passagens aéreas foram compradas, né, a deles no cartão deles, então eles não precisaram gastar com seguro-saúde por conta disso. Outra informação que não está no roteiro, mas que é importante, é sobre o carro, tá? Para você dirigir fora do país, você precisa da permissão internacional para dirigir. Algumas pessoas falam também, né, de você usar ali a sua carteira de habilitação traduzida para a língua onde você vai viajar, obviamente, né, juramentado, com a apostila de AIA, tudo. Mas eu acho um processo muito mais chato do que você tirar a PID, né, que é a permissão internacional para dirigir. E, assim, acho que tão caro quanto. Então, tira a PID, sabe? Você faz tudo online, resolve tudo online. O preço da PID eu vou deixar aqui, tá? Para vocês saberem quanto que custa, né? Para você tirar o documento em São Paulo, né? Pelo Detran de São Paulo. Não sei em outras regiões do país. Mas acrescenta aí nessa conta, né? O documento. Um outro custo que eu também não incluí aqui, porque varia muito, né? Vai muito do seu gosto, do que você já tem em casa, do que você consegue reaproveitar e tal, são os itens pré-viagem, né? Então, a mala, as coisas para dormir, né? Máscara de olho, fone de ouvido, essas coisas todas, não incluí nessa conta, mas é muito importante que quando você vai viajar, você considere isso, tá? Porque são coisas que fazem falta, são bem úteis. E no caso da mala, por exemplo, não preciso nem falar, né, gente? A mala tem que entrar na conta aí se você for usar mala despachada e tal. Enfim. Inclusive, nas passagens aéreas, eu esqueci de mencionar isso, mas a gente pegou 2 passagens com a mala de bordo, né, e uma mala despachada. E uma passagem a gente só pegou a mala de mão mesmo, que geralmente é inclusa, né, na tarifa, então não dá nada. Mas 2 das passagens que a gente emitiu tinha também a mala despachada de 23 quilos, se eu não me engano. 23 quilos, tá? Então incluam esses valores aí, tá? Não vou deixar aqui no vídeo porque, como eu falei, é muito variável, vai muito do seu gosto. Se você quer mala boa, se você quer mala, qualquer uma serve. Fica só a dica aqui para vocês incluírem esses valores no planejamento de vocês também, beleza? E é isso, vamos voltar pro vídeo para encerrar. E quem quiser saber mais, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E tô programando aí também trazer algumas coisas bem legais para vocês que querem viajar para Sicília, mas não sabem por onde começar, como organizar a viagem, né, qual roteiro fazer. Tô pensando aí em umas coisinhas bem legais para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, hein, gente? Deixa o like também. E comenta o que vocês acharam desses valores, se vocês vão para Sicília também, qual que é a expectativa de vocês. Quero saber tudo, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima.